A palavra radiação ainda é permeada de tabus e nem sempre soa tão bem aos ouvidos da população, causando algum medo, algum tipo de aversão. Parte disso se deve aos acidentes radioativos que aconteceram no mundo, como o de Chernobyl e até mesmo em Goiânia. Esses dois são importantes exemplos, pois trouxeram um grande simbolismo sobre as consequências negativas que milhares de pessoas sofreram em virtude da exposição acidental e indesejada de elevados níveis de radiação. No entanto, as radiações não devem ser consideradas como algo totalmente prejudicial, pois existem inúmeras aplicações delas em diversas áreas, como na área médica, área industrial, na área nuclear, na área de pesquisa, dentre muitas outras. Uma das classificações usadas para a radiação a divide em dois grandes grupos, de radiação ionizante e as não ionizantes. Mas quais são as diferenças entre elas e quais são as suas aplicações na sociedade? Meu nome é Débora, eu sou aluna do curso de Física Médica na USP de Ribeirão Preto, esse é o canal do Departamento de Física e é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Antes de falarmos de radiação, é importante mencionar a existência de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Por definição, ambas transportam energia. As ondas mecânicas são ondas que se propagam por um meio material, e as ondas sonoras são um excelente exemplo disso. Já as ondas eletromagnéticas, também chamadas de radiação, não precisam de um meio material para propagar-se, podendo inclusive percorrer o vácuo no espaço. Nesse espectro estão representadas as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Todas elas se propagam à velocidade da luz no vácuo e, com exceção da luz visível, todas as outras são invisíveis ao olho humano. A radiação, por sua vez, que é o principal assunto aqui, é a propagação de energia por meio de ondas ou partículas. E como comentamos anteriormente, essas radiações podem ser ionizantes ou não ionizantes. As radiações não ionizantes possuem baixa energia quando comparadas aos raios-x e aos raios gama, e por isso não têm energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas. Mas elas podem causar excitação nos átomos, o que implica o movimento de um elétron em uma camada eletrônica para uma outra no estado mais energético. Essas radiações estão na faixa das ondas de rádio de TV, de micro-ondas, de luz visível, infravermelho e ultravioleta. Ou seja, a própria luz solar, que é tão importante para a vida na Terra, é um tipo de radiação eletromagnética não ionizante predominantemente. As radiações não ionizantes também produzem efeitos biológicos em nós seres humanos, porém em menor quantidade e magnitude. Elas estão por toda parte no cotidiano das pessoas. E uma importante aplicação das radiações não ionizantes na área médica é a ressonância magnética. Esse exame produz imagens diagnósticas do interior do corpo humano por um método não invasivo. Essa técnica possui um excelente contraste para a visualização de tecidos moles. No aparelho de ressonância magnética, existe um magneto que produz um campo magnético estático muito forte se compararmos com o campo terrestre. Os prótons do nosso corpo, quando submetidos a esse campo estático, tendem a se alinhar com ele, entrando num estado de equilíbrio e criando uma magnetização resultante. Após a excitação, é possível detectar a variação temporal da magnetização nas diferentes partes do corpo. E assim formar uma imagem que contém diversas informações sobre as propriedades físicas dos prótons em diferentes tecidos do corpo humano. Em contrapartida, as radiações ionizantes possuem energia suficiente para remover elétrons da eletrosfera de um átomo de um determinado meio material. E a perda ou ganho de elétrons pode tornar um átomo ou uma molécula ionizada. Esse tipo de radiação pode ser de natureza corpuscular, como as radiações alfa e beta, ou de natureza eletromagnética, como os raios-x e os raios gama, e algumas frequências na faixa do ultravioleta. Para que o processo de ionização ocorra, a radiação incidente precisa ter energia maior do que a energia que prende o elétron na sua eletrosfera dentro de um átomo.
Cada elétron está preso à sua camada eletrônica por um valor determinado de energia medida em eletronvolts. Logo, para que uma forma de radiação consiga ionizar átomos ou moléculas, é necessário que ela carregue consigo uma grande quantidade de energia, como os raios gama e os raios X, por exemplo. E segundo a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, que é o órgão responsável pela radiofusão e pelas telecomunicações nesse país, considera-se como ionizante a radiação eletromagnética que tenha energia maior do que 10 eletronvolts. A exposição à radiação ionizante deve ser evitada ao máximo, pois pode ter efeitos biológicos nocivos à saúde do ser humano. E esses efeitos podem ser categorizados em dois tipos: os determinísticos e os estocásticos. Os efeitos determinísticos são os imediatos, como as queimaduras na pele ou até mesmo a morte de tecidos. Já os efeitos estocásticos estão relacionados à mutação do código genético de células, ao surgimento de câncer ou até mesmo de doenças hereditárias, por exemplo. Entretanto, os efeitos biológicos da radiação ionizante são muito diversos, e com isso foi possível desenvolver inclusive terapias baseadas na exposição a esse tipo de radiação para o tratamento do câncer. A radioterapia é um exemplo disso. Como mencionado anteriormente, existe uma energia chamada energia de ligação que mantém o elétron preso à sua eletrosfera em um átomo. Átomos do nosso corpo humano, como carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, possuem energias de ligação que estão na faixa de 11,3 eletronvolts e 14,5 eletronvolts. Ou seja, para ionizar células do corpo humano são necessários raios X ou raios gama como radiação incidente, pois possuem energia muito maiores do que isso. Nesse sentido, a radioterapia é uma forma de combate ao câncer que utiliza a radiação ionizante para combater células cancerosas. O princípio básico da aplicação da radiação eletromagnética sobre um tecido tumoral é a ionização direta ou indiretamente sofrida pelos átomos ou moléculas, causando a destruição das células tumorais. E embora existam diferentes formas de radioterapia, todas funcionam de forma similar. A radiação ionizante danifica as células cancerígenas, impedindo a progressão da doença. Essa terapia utiliza o que nós chamamos de dose limiar de radiação. Certos efeitos biológicos só se manifestam no organismo se o indivíduo receber uma dose acima desse valor determinado e previamente conhecido. A dose limiar permite a segurança e o sucesso do tratamento, além de evitar a manifestação de efeitos biológicos negativos no corpo do paciente. Portanto, por uma questão de proteção radiológica para os profissionais e para o paciente, é muito importante o estabelecimento de um limiar e manter as doses utilizadas abaixo desse valor. Numa sessão de radioterapia, por exemplo, a dose absorvida no tumor é de aproximadamente 2 Gray. O Gray é uma unidade de dose absorvida de radiação e corresponde à energia média da radiação ionizante depositada por unidade de massa da matéria. Segundo Miko Okuno, uma grande referência nessa área, em um dos seus artigos publicados em 2013 sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante, afirmou que o dobro dessa dose, ou seja, 4 grays, é letal, capaz de matar 50% dos seres humanos irradiados no corpo todo em aproximadamente 30 dias após a irradiação. Portanto, isso exemplifica e reafirma a importância da dose limiar de radiação utilizada em terapias. Agora ficou um pouco mais fácil compreender o que é radiação eletromagnética ionizante e não ionizante, não é mesmo? Nesse vídeo, vimos que as radiações fazem parte do cotidiano humano, seja na hora de tomar o sol, ou no rádio, ou até mesmo aquecer algo no micro-ondas da sua cozinha. Bem como as radiações também estão presentes na área da medicina, auxiliando no tratamento de doenças que afligem a humanidade, como o câncer, por exemplo. As radiações fazem parte da natureza e não significam algo totalmente nocivo, desde que tenhamos o cuidado necessário com cada uma delas, de acordo com as suas especificidades. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no nosso canal para acompanhar mais conteúdos e até a próxima!